Não é o algoritmo, é o Espírito Santo. Você não está aqui por acaso. Isso é a resposta. Talvez você tenha clicado neste vídeo sem saber exatamente por quê. Talvez tenha sentido um aperto no peito, uma inquietação, uma expectativa, silenciosa menos como se algo estivesse para acontecer. E está. Mas o que está para acontecer não é mais uma informação para sua mente. É uma revelação para sua alma. Você chegou até aqui porque Deus está te chamando de volta. Não para a religião, para o propósito. Você não está aqui por obra do acaso ou de um cruzamento aleatório de caminhos. Isso é parte de um plano meticuloso, desenhado no secreto, no invisível, no espírito. E se você está ouvindo estas palavras, é porque Ele está despertando em você algo que o mundo tentou calar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. João 10:27 você está ouvindo. E isso muda tudo. A maioria das pessoas passa pela vida como multidão, ocupadas demais, ansiosas demais, distraídas demais. Mas Deus nunca falou com a multidão. Ele falou com o coração atento, com quem ouvia no silêncio, com quem tinha coragem de parar, mesmo quando tudo dizia para correr. E você parou. Você escolheu ouvir. E quando alguém ouve a palavra na hora certa, ela não cai no vazio, ela germina. Você não está assistindo isso por curiosidade. Está assistindo porque lá no fundo você sabe que precisa mudar. Que está cansado de carregar o mesmo fardo emocional, espiritual e mental todos os dias. Que está farto das mesmas repetições, das mesmas dores, dos mesmos ciclos. E o que você sente como esgotamento, Deus está enxergando como ponto de virada. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa é a promessa. E ela é real. Só que, para vivê-la, você precisa fazer algo que o mundo moderno desaprendeu. Parar e escutar. Escutar a Deus exige silêncio. Exige quebrar o orgulho que diz eu sei o que estou fazendo e reconhecer que você precisa de direção, porque não há GPS humano que funcione quando a alma está fora do caminho. E esse é o convite de Deus hoje. Voltar para o centro, voltar para o propósito, voltar para Ele. Você já percebeu como certas mensagens chegam no exato momento em que sua alma está prestes a desistir? Isso não é sorte. Isso é socorro. Quantas vezes você esteve à beira de um colapso e de repente algo te segurou? Quantas vezes você não teve forças, mas algo invisível te manteve de pé? Isso tem nome. Graça. Você não entende como, mas algo te sustentou. E agora, Ele quer mais do que te sustentar. Ele quer te transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. A neurociência confirma o que a Bíblia já dizia há milênios. A renovação começa na mente, mas ela só é completa quando vem acompanhada de fé. Não basta mudar pensamentos. É preciso mudar o espírito que habita dentro desses pensamentos. É por isso que tanta gente estuda, lê, busca menos, mas continua vazia, porque só o Espírito Santo preenche o que o intelecto nunca poderá alcançar. E é exatamente isso que Ele quer fazer com você agora. Você pode estar cansado, confuso ou frustrado, mas a palavra de Deus nunca chega para quem está com tudo resolvido. Ela chega quando o coração está em ruínas, quando a alma está desorganizada, quando você está cansado de tentar sozinho. E talvez, só talvez, esse seja o seu estado hoje. Se for, então ouça com atenção. Isso é um recomeço. Não porque tudo está certo, mas porque você finalmente entendeu que sozinho não dá mais. Porque o que você precisa agora não é de mais controle, mas de mais confiança. Não é de mais respostas, mas de mais rendição. Deus está dizendo, você está pronto para receber o que antes não podia suportar. E eu estive aqui o tempo todo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Talvez você esteja aí lutando contra o silêncio com medo do vazio, mas o que parece silêncio para Deus é espaço para falar. E agora que você criou esse espaço, Ele vai falar, não com gritos, mas com sussurros que só a alma treinada consegue ouvir. Ele vai te mostrar que a sincronicidade que você chama de coincidência, na verdade é intervenção divina. Não é o universo, é Deus. Não é energia, é o Espírito. Não é sorte, é promessa. E você está vivendo o cumprimento silencioso de uma promessa que começou quando você ainda nem entendia o que era fé. Você sente algo diferente acontecendo? Uma leveza inexplicável, um choro engasgado, um nó na garganta? Não lute contra isso. É o Espírito Santo se movendo. E céu, invadindo o céu agora. E se você se permitir sentir sem lógica, sem defesas, sem bloqueios, Ele vai fazer morada. Porque onde há espaço,
ele entra. Onde há rendição, ele reina. A sua mente está sendo restaurada. O seu coração está sendo limpo. E a sua alma está sendo chamada de volta para o centro da vontade de Deus. Você não precisa entender tudo. Precisa apenas dizer: eis-me aqui, Senhor. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários: eu me rendo à vontade de Deus. Curta este vídeo e envie para alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser um instrumento de resposta que essa pessoa orou pedindo. A mente se transforma, mas é no espírito que a verdadeira mudança começa. Você já notou como as mudanças mais poderosas da sua vida não começaram do lado de fora? Não começaram com um novo emprego, um novo relacionamento ou uma nova conquista? Elas começaram com uma ruptura interna, uma dor que você não conseguia mais carregar. Uma pergunta sem resposta, um clamor silencioso que nem você conseguia explicar. E de alguma forma inexplicável aos olhos humanos, você foi levado para um lugar novo, às vezes por amor, às vezes pela dor, mas sempre pela mão de Deus. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Esta não é apenas uma reflexão, é uma convocação espiritual. Porque Deus não te trouxe até aqui apenas para te consolar, Ele te trouxe para te reposicionar. Você está prestes a entrar numa nova estação. Não uma fase comum, mas uma estação marcada por clareza, alinhamento e transformação espiritual verdadeira. Mas para isso, você vai precisar de algo que muitos evitam: desapegar do controle. Entender que a transformação real exige entrega, exige confiança, exige fé. E a fé começa quando termina o raciocínio lógico. Quando sua mente diz não tem saída, mas o Espírito diz ainda há um caminho. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5-6. A ciência fala de neuroplasticidade, campos eletromagnéticos, padrões mentais. A Bíblia fala de renovação da mente, de metanoia, de homem interior. E se você olhar com atenção, verá que ambos apontam para o mesmo princípio: o que você pensa, sente e acredita molda a realidade ao seu redor. Mas há algo que a ciência não pode fazer. Ela não pode mudar seu espírito. O Espírito Santo pode. A transformação que você precisa agora não é só mental, é espiritual. É mudança de perspectiva. É um novo nascimento dentro de você. É aquilo que Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Você pode ler todos os livros, assistir todos os vídeos, estudar todas as técnicas e ainda assim continuar preso. Porque conhecimento sem revelação não liberta. Só a verdade liberta. E a verdade não é uma ideia, é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Você entende isso? O que te liberta não é uma teoria. E Cristo vivo dentro de você. É saber que a mesma presença que abriu o mar vermelho, que curou o cego, que ressuscitou Lázaro, essa presença está agora à sua disposição, dentro do seu quarto, no seu silêncio, no seu espírito. Você não precisa mais procurar Deus nos lugares errados. Ele sempre esteve aí, só esperando você silenciar, esperando você sair do automático, esperando você cansar do controle, esperando você dizer: Senhor, agora eu quero tua vontade, não a minha. E quando você diz isso, algo muda imediatamente, porque Deus responde a um coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 3:4-18. Ou talvez você esteja se sentindo sufocado, com a alma pesada, o peito oprimido, como se estivesse vivendo por inércia, como se estivesse tentando ser forte, enquanto por dentro tudo está em ruínas. Se for esse o caso, ouça com atenção. Deus não quer sua força, Ele quer sua rendição. Deus não precisa que você seja perfeito para começar. Ele só precisa que você esteja disponível. A palavra diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Isso significa que é justamente na sua fraqueza que Ele se manifesta com mais poder. É quando você reconhece: Senhor, sozinho não consigo, que Ele responde: eu nunca quis que você tentasse sozinho. Então pare de se culpar. Pare de tentar ser impecável. Pare de carregar o fardo que não foi feito para você. E comece a se render. Porque onde termina o seu esforço começa a graça sobrenatural de Deus. Ele não está pedindo que você entenda tudo. Ele está pedindo que você confie enquanto caminha. Confiança cega? Não. Confiança com base em quem Ele é, em tudo o que Ele já fez. Você já pensou em quantos livramentos você teve e nem viu? Quantas vezes você foi protegido de situações que pareciam simples, mas que poderiam te destruir? Quantas portas se fecharam e você chorou, mas hoje entende que foi livramento e não rejeição? O problema é que a gente quer entender
antes de obedecer. Mas com Deus é o contrário. Primeiro obedece, depois entende. Foi assim com Abraão. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis 12. Mas ele não mostrou antes. Abraão teve que andar pela fé, sem saber exatamente onde chegaria. E é isso que Deus está pedindo de você agora. Confia em mim. Anda por fé. Eu estou escrevendo algo novo na sua história, mas preciso que você confie no invisível, porque o visível já te enganou demais. As coisas não fazem sentido agora. Tudo bem, você não precisa de sentido. Você precisa de direção. E Deus está te dando isso hoje. Direção espiritual. Só que essa direção não virá com sinais luminosos. Ela virá com paz no espírito. Ela virá com uma certeza inexplicável de que você está no caminho certo, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. O mundo vai te chamar de louco. As pessoas vão te julgar por abandonar certas lógicas. Mas a fé nunca foi lógica, menos foi obediência. E se você está disposto a viver pela fé, prepare-se. Você vai ver portas se abrindo onde só havia paredes. Você vai ver seu coração se acalmar. Mesmo quando a tempestade não cessar, você vai perceber que o verdadeiro milagre não é a mudança externa, menos é a paz dentro de você no meio do caos. Porque é isso que Deus faz. Ele não remove a fornalha, menos ele entra nela com você. Como fez com os amigos de Daniel. Eis que vejo 4 homens soltos, que andam no meio do fogo sem se queimar, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3:25. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E hoje Deus está te chamando para lembrar disso. Eu estou contigo todos os dias até o fim. Mateus 2:8-20. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários. Eu confio na direção de Deus mesmo sem entender. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar que não está sozinho no fogo. Você não precisa mudar o mundo. Precisa permitir que Deus mude você primeiro. Quantas vezes você orou pedindo que algo mudasse ao seu redor, o cenário, a pessoa, a porta, o tempo? Mas quase sempre, Deus responde mexendo primeiro em você. E essa resposta é tão sutil, tão silenciosa que passa despercebida por quem só está ouvindo com os ouvidos naturais. É por isso que Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 2:7. Porque tem ouvidos que escutam o barulho da multidão, mas não percebem o som suave da voz do Espírito. Tem olhos que veem o caos, mas não reconhecem o mover invisível de Deus no meio dele. Tem corações que desejam transformação, mas ainda resistem ao processo que essa transformação exige. E Deus não força. Ele convida, ele bate, mas não arromba. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Essa é a imagem perfeita do agir de Deus. Relacional, íntimo, paciente, né? Ele espera que você abra. E abrir a porta, nesse contexto, não é só dizer eu creio. É entregar a chave. É desocupar os cômodos internos onde você escondia dores, mágoas, medos, orgulho, pecado não confessado. É dizer: Senhor, eu cansei de administrar minha própria casa. Toma o governo. Eu quero que tu habites aqui. A transformação verdadeira não vem quando Deus melhora a sua vida. Ela vem quando ele se torna a sua vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Você percebe o que isso significa? Deus não quer ser um recurso. Ele quer ser o centro. Não quer ser chamado só quando faltar algo, mas habitar em você permanentemente. Mas para isso, algo precisa sair para dar lugar. E esse algo, na maioria das vezes, é o seu ego. O seu eu cheio de controle, de certezas absolutas, de justificativas para não perdoar, de vícios emocionais que você alimenta e chama de traumas. O seu eu que quer mudança, mas não quer. Disciplina, que quer promessa, mas não quer processo. Que quer o céu, mas ainda flerta com o mundo. Deus está dizendo hoje: ou você me entrega tudo, ou continuará vivendo fragmentado. Deus não quer um quarto da sua alma, um domingo da sua semana, um momento do seu desespero. Ele quer toda a sua existência para fazer dela um testemunho vivo de que Cristo transforma por completo. Mas por que resistimos tanto? Porque ainda achamos que sabemos o que estamos fazendo. Ainda acreditamos que podemos nos salvar com força, de vontade, com técnicas, com disciplina humana, e ignoramos que sem o Espírito não há verdadeira libertação. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Você pode mudar hábitos, mas só o Espírito pode mudar raízes.
Você pode mudar de cidade, mas só Deus pode mudar o que te persegue por dentro. Você pode mudar o corte de cabelo, os amigos, o ciclo, o visual, mas se o coração não for regenerado, o vazio te segue onde você for. O verdadeiro milagre não é Deus mudar sua volta, é Deus mudar sua visão. Quando isso acontece, tudo se alinha, porque você para de ver com os olhos da carne e passa a ver com os olhos do espírito. Você começa a discernir os sinais, começa a perceber o que é direção e o que é distração. E aprende uma das maiores lições da vida espiritual. Nem tudo o que é bom vem de Deus, mas tudo o que vem de Deus é bom. É por isso que você precisa estar atento, porque o inimigo também se disfarça de anjo de luz. E se você não estiver em comunhão, em vigilância, acaba confundindo isca com propósito. Mas quem anda no Espírito sabe, Deus não dá atalhos, Deus dá cruz. E cruz não é sofrimento à toa. Cruz é processo de morte do ego. Cruz é dizer não ao que agrada no presente, mas mata no futuro. Cruz é abandonar a vontade da carne, para viver a plenitude do Espírito. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Lucas 9:23. Negar-se a si mesmo não é deixar de existir, é deixar de insistir num caminho onde Deus já disse: não é por aí. É parar de defender a velha versão de si mesmo que já deveria ter sido crucificada há tempos. E dar passo além da emoção e mergulhar na obediência. E obedecer às vezes dói, porque vai contra o que você sente. Mas obedecer é amar. E quem ama a Deus, obedece mesmo quando não entende. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:21. Você consegue perceber que o que está te travando hoje não é falta de promessa a menos. É excesso de resistência. Deus já falou, já confirmou, já sinalizou, mas você ainda está esperando mais um sinal porque está com medo de perder o controle. Mas o Evangelho não é sobre controle, é sobre rendição radical. É sobre confiar mesmo quando você sente medo. É sobre seguir mesmo sem ver nada se mexendo ainda. É sobre continuar crendo mesmo quando o milagre ainda não chegou. Você acha que Pedro teve certeza antes de sair do barco? Claro que não, mas ele saiu, e enquanto teve os olhos em Jesus, andou sobre as águas. O problema começa quando tiramos os olhos dele e olhamos para as ondas, quando deixamos o barulho das circunstâncias gritar mais alto do que a voz da promessa. Quando esquecemos que a fé não anula a tempestade menos, mas garante que Jesus está no barco e sei lesta. Não importa o tamanho da onda, você vai chegar do outro lado. Se Deus falou contigo hoje, comente: eu entrego o controle, Senhor. Guia-me pelos teus caminhos e envie este vídeo para alguém que precisa lembrar. Obedecer também é amar. Você chegou até aqui. E se chegou, é porque alguma coisa dentro de você grita por mudança. Não essa mudança superficial, rasa, que promete uma vida perfeita se você repetir frases prontas ou mentalizar abundância. Você quer algo real. Algo que tire o peso do peito, que devolva a leveza ao caminhar. Algo que não se perca com o tempo, com o medo ou com a dúvida. Você quer ser novo por dentro. Quer respirar alívio e saber que, pela primeira vez em muito tempo, você não precisa mais fingir estar bem. Mas existe uma chave. E não é segredo, não é fórmula mágica. E simples. Mas é tão simples que muitos ignoram. Você precisa da presença de Deus. Não da ideia de Deus. Não do nome dele escrito na parede. Não da oração feita correndo antes de dormir. Não do ritual de levantar as mãos e cantar o refrão. Mais bonito, você precisa da presença viva, real, transformadora. Você precisa sentir Deus te encontrando no meio do caos, te tocando onde ninguém vê e dizendo: filho, eu nunca te deixei. Eu estava aqui o tempo inteiro explorando Voca. Se calar para me ouvir. A maioria das pessoas vive cheia de conteúdo, mas vazia de presença. Conhecem todos os termos espirituais. Sabem dizer: estou esperando em Deus com o tom certo, mas por dentro estão exaustas, ansiosas, carregando culpas que nunca foram tratadas, dores que foram ignoradas, vontades que foram reprimidas. E uma fé que foi resumida a frases de efeito. Mas Deus não quer que você viva assim. Ele não quer você decorando orações. Quer você chorando com sinceridade, orando com o coração rasgado. Não quer você fingindo santidade. Quer você lutando pela verdade, mesmo que ainda falhe. Não quer você engessado numa rotina religiosa que te afasta dele com a desculpa de que está se aproximando. Ele quer relacionamento. Você pode ter 1 milhão de metas, mas se você não parar para ouvir o que o Espírito está te dizendo agora, você vai girar em círculos. Vai parecer que está andando, mas na verdade só está cansando. O problema nunca foi falta de promessa, foi falta de escuta. A gente fala muito e ouve pouco, pede muito e agradece pouco, corre muito e ora pouco, posta muito e se entrega pouco,
E tudo isso sufoca o espaço que Deus quer habitar. É por isso que às vezes ele precisa permitir o silêncio, o corte, o não, a espera. Não para te punir, mas para te trazer de volta para dentro. Para fazer você lembrar que existe um lugar onde o ruído do mundo não entra, onde o medo perde força, onde a ansiedade cala, onde a sua identidade é restaurada. Esse lugar se chama presença de Deus. E não é num templo, não é num culto específico. É no secreto. É no quarto escuro onde você dobra o joelho e diz: Deus, eu não tenho mais forças para fingir. Faz de novo. Faz de novo. Começa comigo. É nesse lugar que milagres reais começam. Sabe aquela transformação que você tanto sonha? A mudança de vida, o recomeço, a cura emocional, a paz que ninguém entende. Nada disso começa fora. Começa na sua entrega. E entregar não é dizer que confia, é abrir mão do controle que você insiste em manter mesmo orando, porque a fé verdadeira é rendição. É você dizer: Deus, eu não sei mais como fazer, mas eu sei que o Senhor sabe. É parar de tentar resolver tudo no braço. É deixar de medir Deus com a régua da lógica. Você já percebeu que algumas das suas maiores dores foram aquelas que mais te aproximaram de Deus? Esse é o agra, porque a graça não é conforto. A graça é fogo que purifica, é tempestade que limpa. É silêncio que cura, é dor que ensina. A graça faz o que a zona de conforto nunca fará. Te reposiciona no centro da vontade de Deus e sim, você vai perder coisas nesse caminho. Vai perder gente, planos, ideias que pareciam perfeitas. Mas o que você vai ganhar é infinitamente maior. Você vai ganhar a si mesmo. Vai lembrar quem é, vai sentir de novo, vai viver leve. Vai parar de fingir força e começar a ser forte. De verdade, porque agora a força vem dele e Naldo Voca. A sua verdadeira vida não começa quando tudo dá certo. Ela começa quando você entende que estar com Deus já é tudo, mesmo que não tenha acontecido ainda, mesmo que você esteja esperando há anos, mesmo que tudo diga que não. Ainda assim, se Ele estiver contigo, você tem o que precisa. A resposta que você busca não está num vídeo, num livro, numa técnica. Está no seu tempo com Ele, está na coragem de se vulnerabilizar e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Está em parar de correr para o que é raso e se lançar no que é eterno. E o eterno não se impõe. O eterno se revela. Paraco decide parar, respirar, silenciar e ouvir. Sabe esse momento? Esse instante em que seu coração aperta e você sente que algo está acontecendo dentro de você? Não fuja disso. Esse é o Espírito Santo trabalhando. Ele não vem com alarde. Vem com presença, com toque, com verdade, e a verdade não precisa de argumento. Ela simplesmente entra, limpa, alinha e transforma. Então hoje você tem uma escolha: ou continua tentando mudar com suas forças e repete o ciclo, ou se rende de verdade e deixa Deus conduzir. E talvez, pela primeira vez, você entenda que o seu novo começo não depende de um cenário. Depende de uma decisão. Uma escolha pode mudar tudo. Convidar Deus para ser não um detalhe, mas o centro da sua vida. Não para aliviar o fardo, mas para ensinar a carregar o fardo certo, o que Ele mesmo disse que era leve. Porque quando você está com Ele, até o peso vira propósito. Se essa mensagem tocou seu coração, não saia sem deixar o seu like, isso nos ajuda a alcançar mais vidas com essa verdade. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que te aproximam do que Deus tem para você. E nos comentários escreva: Senhor, toma o centro da minha vida, eu me rendo. Vamos juntos construir um lugar onde a presença de Deus seja o centro de tudo.